Isso, o tema do sermão que Deus colocou no meu coração para compartilhar nesta noite é do outro lado da vida. E esse texto está ali em Lucas capítulo 16, no verso 19 a 21, que diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo... O que aconteceu com o mendigo? Isso, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto aqui que nós lemos, Jesus ele conta uma parábola falando da morte de 2 homens com o propósito de transmitir algumas verdades relevantes. Então aqui Jesus dá um spoiler do que vai acontecer do outro lado da vida após a morte. Tem muitas pessoas que elas, nossa, o que será que acontece após a morte? Jesus nos dá um spoiler. Apocalipse também dá. Nos conta algumas coisas que vão acontecer do outro lado da vida após a morte. Eu quero ver com vocês o que nós podemos aprender através da parábola que Jesus contou. Primeiro, a morte é uma realidade inevitável para todas as pessoas. No verso 22 diz assim: Chegando o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Neste versículo aqui, Jesus ele é enfático em dizer que tanto o pobre como o rico, ambos morreram. Lázaro, o mendigo, morreu, e o rico, em que a Bíblia nem cita o nome dele aqui, ele também morreu. E diante da morte, não importa a classe social, ou quem a pessoa seja, quando a morte chega, a morte não faz distinção entre pobre e rico, a morte não faz distinção entre pessoas famosas e pessoas anônimas. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, quando chegar o dia da sua morte, nada pode impedir a sua morte. A pessoa pode ser milionária, ser a pessoa mais rica do mundo, mas quando chega o dia da sua morte, não tem como evitar. Ela pode contratar os melhores médicos do mundo, mas quando chega o dia da sua morte, não tem como evitar, porque a morte é uma realidade inevitável para todas as pessoas. No mundo, irmãos, morrem 120 milhões de pessoas por ano, 10 milhões por mês, 334 mil por dia, 13.916 por hora e 232 pessoas morrem por minuto.
Segundo o levantamento da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, você encontra essa matéria no portal G1. Só de Covid, o ano passado, morreram 6 milhões de pessoas no mundo. Então a morte é uma realidade e é inevitável. Hoje eu estou aqui, você está me vendo, e pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. Porque nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, e não sabemos de que maneira nós iremos deixar esse mundo. A pessoa pode estar com saúde e ela sai para ir no mercado para fazer uma compra e uma bala perdida atinge a cabeça dela e ela morre. Ou uma pessoa está bem, com saúde, deita para dormir e morre dormindo. Tem pessoas que muitas vezes acontece um acidente com ela, o carro fica totalmente esmagado e ela sai de lá ilesa, porque não chegou a hora dela ainda. Tem pessoas que muitas vezes no assalto leva 5 tiros, 10 tiros, e ela continua viva. Tira todas as balas do corpo dela, os projéteis do corpo dela, e ela continua viva, porque ainda não chegou a sua hora, não chegou ainda o seu momento. E por que a morte é uma realidade inevitável, irmão? Porque em Eclesiastes capítulo 8, no verso 8, vamos ler lá. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da sua morte. Nessa luta da vida, ninguém pode fugir, nem a maldade salva aquele que a comete. Então a morte é inevitável, porque quando chega a hora de alguém morrer, independente da forma, quando ela chega, finde-se a existência da pessoa neste mundo terreno, esta vida física. Algumas pessoas não gostam de falar da morte, mas a morte é uma realidade que nós precisamos falar sobre ela, porque nós precisamos estar preparados para ela. Infelizmente, na luta da vida, não tem como fugir da morte. Não tem como fugir da morte. Quantas pessoas que nós conhecemos que morreram, né? Nosso pai, nossa mãe, irmãos, avós, tios, primos, vizinhos, amigos de infância, colegas de trabalho, irmãos em Cristo. Quantas pessoas morreram e estão morrendo? A minha oração aqui na consagração de sexta-feira, na intimidade de sexta-feira, e eu sempre oro, eu sempre peço: Deus, não permita que nenhum membro da minha família, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, tias, morram sem a salvação da alma. Concede a elas, nem que seja no último respirar de vida, no último fôlego de vida, concede a elas a oportunidade de ouvirem acerca da salvação e elas possam entregar a vida delas ao Senhor Jesus, a fim de que elas sejam salvas, nem que seja no último momento de vida, para que elas não passem desta vida para outro lado, sem a salvação da alma. Eu tenho pedido isso, eu sempre oro em relação aos meus familiares, e Deus concedeu isso na vida do meu pai, Deus concedeu isso na vida do meu irmão. No último momento de vida, alguém falar de Jesus e ele aceitar. Mas tem pessoas que no último momento de vida elas não aceitam, porque elas confundem Jesus com uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus não é a religião batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, não é católico. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz para salvar a nossa alma, para nos dar a vida eterna. Eu já cheguei a ir no hospital, a pessoa estava ali no leito de morte, e eu falei do amor de Deus. Eu falei para a pessoa: você quer entregar a sua vida a Jesus para que possa passar desta vida para outra, e Jesus esteja te esperando do outro lado da vida como seu Senhor, Salvador e Redentor? A pessoa não aceitou, e é triste isso. É triste quando uma pessoa deixa esta vida e ela vai para o outro lado da vida sem a sua salvação. Se a morte é uma realidade inevitável, o que nós devemos fazer enquanto estamos vivos? Vamos ver? Se a morte é uma realidade inevitável, o que nós devemos fazer enquanto nós estamos vivos? Devemos aproveitar o tempo que temos para desfrutarmos de bons momentos ao lado das pessoas que amamos e deixar na memória delas boas lembranças. Se você morrer, que lembranças você vai deixar na memória dos seus filhos? Que recordação você vai deixar na memória das pessoas que vão continuar aqui?
Então nós precisamos, irmãos, aproveitar o tempo que temos para desfrutar de bons momentos ao lado das pessoas que nós amamos. Tem pessoas que muitas vezes ela fala assim: eu preciso trabalhar, para que não venha deixar faltar nada na minha casa. O que o meu pai não deu, eu quero dar tudo para os meus filhos. Mas você pode dar tudo materialmente para os seus filhos, mas se você não deixar boas memórias, e não vai ter lembrança de você, de sair com os filhos, de passear com os filhos, de brincar com os filhos. Eu creio que o dia que eu deixar esse mundo e partir para o Senhor, voltar para casa, eu acredito que deixei boas memórias no Carly. Ele vai lembrar de algumas coisas. Você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama os seus filhos, você ama o seu pai, sua mãe. Você ama as pessoas, então tenha tempo com elas. Faz um almoço gostoso na sua casa, convida eles para almoçar, para passar o dia com você na sua casa. Tem pessoa que fala assim: não, eu preciso trabalhar e guardar dinheiro. Aí você morre, o dinheiro fica lá no banco. Usa esse dinheiro aí para passear com a família, vai viajar, pega a esposa no final de semana aí, fala: pastor Carlos, sábado e domingo não vou estar na igreja. Eu e a minha esposa, nós vamos para um hotel lá em Águas de Lindóia. Vai lá. Pega o cartão de crédito lá e queima ele. Torra ele. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, irmão, faz favor. Com R$20 você vai ali no carrinho de cachorro-quente, compra cachorro-quente lá, divide no meio. Né? Você e a pessoa que você ama come metade. Eu e a Débora, quando vamos tomar lanche, é na metade para ela, metade para mim. Eu não consigo comer um inteiro. Quando a gente compra lanche lá em casa, eu como metade, dá uma metade, o Carly come o dele inteiro. E daí ele olha assim: ô mãe, a senhora vai comer esse daí? E para deixar boa memória nele, a Delma fala assim: pode comer, filho, fica à vontade. Se a morte é uma realidade, irmãos, inevitável, o que nós devemos fazer enquanto estivermos vivos? Devemos ter consciência de que tudo que conquistamos nesse mundo vai ficar. Sabe a casa da praia? Vai ficar. O apartamento que você mobiliou inteiro? Vai ficar. Sabe aquele carro? Vai ficar. A moto? Vai ficar. É verdade. Sabe o carro que você, marido, comprou e você não deixa nem a esposa pôr a mão e dirigir? Vai ficar. E ela vai, andar para lá e para cá com o seu carro. Vai ficar. Então tudo que nós conquistarmos nessa vida, irmãos, não vamos levar nada, vai ficar. Então se vai ficar, não podemos deixar que as coisas materiais tenham mais valor do que as pessoas que são importantes na nossa vida. Hoje tem muitas pessoas que estão valorizando mais o material, estão valorizando mais as coisas materiais, o ter, o possuir, do que as pessoas que fazem parte da sua família, que fazem parte do seu convívio. Vocês conseguem enxergar o que está naquela foto? Aquela menininha ali, ela está com uma chave de fenda na mão. E atrás dela está o quê? O carro. De quem será que é o carro? Do pai dela. O que ela escreveu lá? Consegue ler? Eu amo meu pai. Oh, que alegria quando o pai viu isso. O pai até chorou. Agora eu pergunto, qual tem mais valor? Qual que é mais importante? Eu lembro de uma história de que uma criança arriscou o carro do pai e o pai pegou e bateu tanto na mão da criança que a criança acabou perdendo a mão. Teve que amputar a mão. E lá no hospital, a criança falou: pai, o senhor me perdoa, papai, nunca mais eu vou riscar o carro do senhor. Quando a minha mãozinha crescer, nunca mais eu vou riscar o carro do senhor. E aí, que lembrança que esse pai deixou do seu filho. O filho perdeu a mão porque o pai bateu tanto na mão porque ele tinha riscado o carro. E o carro dá para fazer uma funilaria, arrumar de novo, volta tudo normal. Uma vez a Delminha pegou o carro e falou: Ricardo, e se eu bater? Eu falei: Delma, se bater, tá batido. Fazer o quê? A gente arruma de novo. Entre o carro e você é mais importante para mim. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, muitas vezes você está valorizando mais as coisas materiais do que as pessoas. Coisas são coisas, irmãos, estragam, quebra. Mas pessoas são eternas. Pessoas são eternas. Se a morte é uma realidade inevitável, o que nós devemos fazer enquanto estamos vivos? Devemos saber o que fazer para alcançar perdão de Deus. O que nós devemos fazer para alcançar o perdão de Deus? E o que fazer para herdar a vida eterna? Porque, irmãos, a vida nesse mundo é passageira. Se nós chegarmos a 80, 90, 100 anos, 100 e pouco, se torna uma vida enfadonha, é enfado. Mas um dia todos nós vamos deixar este mundo.
E nós não sabemos a hora, não sabemos um minuto. Se nós soubéssemos, mas nós não sabemos. Então nós temos que estar preparados. E o que fazer para alcançar o perdão de Deus? O que fazer para herdar a vida eterna? Isso é muito importante. A outra verdade que aprendemos através da parábola que Jesus contou, vamos ler todos juntos: a morte é a porta de entrada para o outro lado da vida. Isso. No verso 22 diz assim: o dia em que o mendigo morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. E no versículo 23 fala: o rico morreu e no inferno estava sendo atormentado. Ao entrar pela porta da morte, do outro lado da vida, Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão, representando a salvação. E nas escrituras, Abraão, ele é chamado pai da fé. Então Lázaro, quando morreu, os anjos levaram ele para o seio de Abraão, para o lado de Abraão, porque Abraão representava o pai da fé. Isso significa que Lázaro, ele não tinha dinheiro, não tinha riqueza, mas ele tinha fé que salvava. Fé que deu a ele vida eterna, fé que levou ele a estar com Deus. Agora o rico tinha tudo. O rico tinha dinheiro, tinha bens, tinha saúde, tinha tudo que ele queria. Mas ele não tinha uma coisa, que era a fé salvadora. Quando ele passou pela porta da morte e chegou do outro lado da vida, ele foi se encontrar onde? No inferno, no lugar de tormento. O rico, após passar pela porta da morte, foi para um lugar de tormento, representando ali o inferno. Muitas pessoas, elas acreditam que após a morte não existe vida. Morreu, acabou. Não, meu irmão e minha irmã. Existe uma vida após esta aqui. Você está ouvindo essa voz aqui? Essa voz é do Espírito que está dentro desse corpo. A morte física, o que a morte física faz? A morte física separa o nosso espírito do corpo. O corpo vai voltar ao pó. O corpo vai voltar à sepultura. Mas o espírito que está trazendo vida a esse corpo, ele é eterno. A morte faz com que o nosso espírito passe pela porta do outro lado da vida. Examinando as escrituras, nós vemos que a morte é a porta de passagem para outra realidade, onde cada um vai prestar contas de seus atos, escolhas e decisões. Diga assim: após a minha morte, eu vou passar para o outro lado da vida. E eu vou ter que prestar contas dos meus atos, escolhas e decisões. Nós vamos ter que prestar conta. Deus vai falar: o que você fez com a sua vida? O que você fez com o plano da salvação que eu propus? O que você fez com a oportunidade que eu te dei? Eclesiastes capítulo 12, no verso 14, na minha tradução aqui, ele diz assim: porque Deus vai julgar todos nós por tudo que fazemos, até por aquelas coisas que ninguém conhece, ninguém sabe, que você fez ao oculto, nas escondidas, sejam elas boas ou ruins. Então, ao passar do outro lado da vida, irmãos, nós temos que prestar contas para aquele que nos criou, nos formou, nos deu existência. Então é importante isso. Como que estamos conduzindo a nossa vida aqui, nesta vida? Vamos refletir no texto de Lucas 16, 19 a 31. Do outro lado da vida, existe dois destinos ou dois lugares. Um lugar, o que diz lá? E outro? De tormento. É interessante observar, irmãos, que o que levou o homem rico para um lugar de sofrimento e tormento não foi a riqueza. Deus não é contra uma pessoa ser rica, ser próspera, ser bem-sucedida. Deus não é contra uma pessoa ter dinheiro. Deus não é contra uma pessoa ser um empresário bem-sucedido. Esse homem aqui não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque a sua maneira errada e egoísta de viver fez com que ele fosse para o inferno. Esse homem aqui, ele não tinha misericórdia e amor ao próximo. Lázaro era o mendigo que estava na porta da casa dele, mendigando, pedindo comida, e ele não dava. Ele vivia uma vida regalada, uma vida esplêndida. Não faltava nada na sua mesa. Esse homem rico aqui, ele dedicou sua vida somente na busca do prazer. Foi um homem que em vida desprezou a palavra de Deus e não demonstrou arrependimento.
Porque depois que ele morreu, o que ele fala para Abraão? Fala com que Lázaro volte lá na casa dos meus irmãos, para que ele não venha para cá. E o que Abraão disse para ele? Tem a lei e os profetas, ouçam. Quer dizer, enquanto ele estava vivo, ele não deu crédito à palavra, ele não ouviu a palavra dos profetas e da lei. E nos dias de hoje tem muitas pessoas que não estão nem aí com Deus, não se importam com a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não têm interesse pelas coisas de Deus. E representa esse homem rico. No verso 24, 27 e 30, após a morte física, do outro lado da vida, o Espírito, o que diz lá? O Espírito tinha consciência do sofrimento. O homem rico fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Eu suplico, pois manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. No verso 29 e 30, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles irão se arrepender. Após a morte, do outro lado da vida, o espírito rico tinha consciência do seu estado de sofrimento. Ouça bem, a essência do nosso ser, que é o nosso espírito, e quem somos, tem consciência de onde está e o que sente. Então morreu, não acabou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, com poder e glória, ele morreu para nos salvar. Salvar o quê? Salvar de que alguém entre na nossa casa e roube a nossa casa? Não. De que alguém roube o nosso carro? Não. De que alguém roube o dinheiro? Não. Ele morreu para nos salvar o quê? Salvar a nossa alma, a essência do nosso ser, do que somos, que está aqui dentro de nós. Certa vez Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Esse corpo é apenas uma carcaça, no qual o Espírito, a essência de quem verdadeiro somos, está dentro de nós. É o que está em nós, que é o nosso Espírito, é Ele que tem valor. É por Ele que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço da salvação, da redenção, para salvar a nossa alma, o nosso Espírito. Agora tem pessoas que elas se preocupam tanto com o corpo. Não sou contra a academia, irmãos, por favor, o pastor Carlos pregou contra a academia. Não sou contra, você pode fazer academia, pode ficar tanquinho, né? Pode ficar, mas não valorize tanto o corpo, porque o corpo, quando você morrer, vai para o cemitério, os bichinhos vão comer. Todo o músculo que você conseguiu ali, levantando, os bichinhos vão comer. Valorize o seu corpo, mas valorize também o seu espírito, a salvação da sua alma. Não troque as coisas de Deus por coisas que vai ficar. Está entendendo? É bom fazer esporte, é bom. Valorizar a saúde é bom, mas valorize a salvação da sua alma também, porque é muito importante. Esse corpo vai ficar na sepultura. Ouça bem, analisando o verso 29, o versículo, nós observamos que o que vai determinar para onde iremos após a morte está na escolha e na decisão que tomamos enquanto estamos vivos, de ouvir e dar crédito à palavra de Deus e de arrepender dos nossos pecados. Olha aqui que ele diz aqui: pai Abraão, eu suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. No verso 29 e 30, Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Gente, depois de morto não tem como mais se arrepender. O arrependimento é enquanto estamos vivos. O arrependimento que conduz à salvação, à vida eterna, é enquanto estamos vivos. Depois que morreu não tem como mais se arrepender. Foi o que aconteceu com esse homem, que se arrependeu, mas era tarde demais, já estava no inferno. E daí ele não queria que os seus 5 irmãos fossem também para um lugar de sofrimento, para o inferno. E Abraão falou: não, eles têm os profetas e tem a lei, que ouçam, que eles ouçam. Se eles não querem vir para o inferno, se eles não querem ir para um lugar de tormento, que ouçam, se arrependam, se convertam para serem salvos. Então a salvação enquanto estamos vivos. Coloca a mão no seu coração, diga assim: a salvação da minha alma está em eu tomar uma decisão enquanto estou vivo. Porque depois de morto, tchau, tchau. Ou goodbye, my love. Depois de morto, irmãos, não tem como se arrepender.
Então nós temos que valorizar a salvação enquanto estamos vivos. Então ouça bem. Enquanto que a morte é algo ruim e negativo para aqueles que rejeitam, para aqueles que desprezam a obra redentora de Cristo na cruz, para os que aceitam e crêem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, a morte é a porta de passagem de volta para casa. Que maravilha! Em Filipenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, para o verdadeiro cristão, a morte, irmãos, não é algo a se temer. Se você é cristão, se você professa a fé em Jesus, você não tem que ter medo da morte. Porque a morte para nós é o retorno para casa. A morte para nós é retornar para os braços do Pai que nos criou, nos deu vida e existência. Por que nós cantamos em funeral de irmãos em Cristo? Porque eles voltaram para casa. Deus nos criou no útero da nossa mãe, nos deu existência, soprou sobre nós o espírito de vida, nos tornamos ser vivos, e um dia vamos voltar para prestar conta ao Pai. Mas se somos salvos, vamos voltar para casa. Mas se não somos salvos, não vamos voltar para casa. Então a salvação é a coisa mais importante que tem, irmãos. Outra verdade importante, vamos ver todos juntos? Isso, após a morte vem o juízo. Em Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado, está determinado, está estabelecido morrer uma vez somente, vindo depois disso o juízo. No grego a palavra juízo é krisis, que significa sentença positiva de justiça ou sentença negativa de culpa e condenação. Em Apocalipse capítulo 20, no verso 11 a 15, aqui está também um spoiler do que vai acontecer após a morte. Apocalipse capítulo 20, no verso 11 diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. Quem estava sentado nesse trono? Deus. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Quer dizer que no dia do juízo não tem como escapar, não tem como fugir. Sumiu o céu e a terra. Todos vão estar na presença de Deus nesse grande dia do trono branco. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E os livros, livros está no plural. E os livros foram abertos, e outro livro está no singular. Foi aberto o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O que isso significa? Significa que cada pessoa que nasce, ela tem o seu diário. Sabe, antigamente as meninas faziam o seu diário? Anotava tudo no diário? Todos nós temos um diário. A Meire nasceu no dia tal, no mês tal. Abriu-se ali um diário da vida e existência da Meire. A Meire nasceu uma menininha bonitinha. Foi tudo escrito ali. Aos 7 anos, tal. Está tudo ali. Tudo. Tudo que você faz está registrado no livro das suas obras. No livro, no seu diário. Tudo. Ninguém viu? Está escrito lá. Está tudo está escrito no diário da sua vida. Então os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Então, meu irmão, está anotado lá. Traiu, enganou, roubou. Está tudo lá. Ninguém viu? Ah, meu Deus do céu. Está anotado. Está anotado lá. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda. O lago de fogo é o quê? O lago de fogo é o quê? A segunda morte. Fora essa morte que tem, a morte física, existe a segunda morte. A morte física separa o nosso espírito do corpo. O corpo vai para o pó. O espírito passa para o outro lado da vida. E o espírito vai passar por esse julgamento. Se não tiver Cristo como seu Senhor e Salvador e Redentor da sua alma, vai estar no dia do juízo e vai para a segunda morte, que é o lago de fogo. Ah, eu não creio nisso, pastor. Não, se você não crê, ninguém é obrigado a crer. Eu creio. É por isso que eu procuro levar minha vida certa diante de Deus. Ah, mas não existe. Se não existir, eu não tenho nada a perder. Mas você que não crê, se existir, está perdidinho da Silva. Está perdidinho. Eu não tenho o que perder. Se eu chegar lá e não existir, eu falei, bom, pelo menos coisa boa eu fiz.
Agora, quem não crê, chega lá e existe, tchau, tchau. Então preste bem atenção. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos ver só essa partinha aqui todos juntos, 1, 2, 3 já. Então, fora os livros das obras que cada um de nós temos, existe um outro livro chamado o livro da vida, que a Bíblia também chama do livro do Cordeiro. Sabe, a partir do momento que você reconhece, eu sou pecador, se eu morrer hoje não sou salvo, se eu passar por outro lado da vida não sou salvo, mas Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados para me salvar, para trazer libertação para minha alma, eu me arrependo, eu me converto, eu me batizo. A partir daquele momento, o seu nome é escrito no livro da vida. Seu nome é escrito no livro da vida. E naquele dia, no dia do juízo, no dia do julgamento, se Deus chegar e falar assim: Meire, você fez isso, as suas obras são isso, Meire, você fez isso. Um exemplo, estou dando um exemplo. Porque os salvos não irão passar no dia do juízo. Jesus vai falar: Pai, ela é minha. Ela creu no sacrifício que eu realizei na cruz. O nome dela está aqui. Aleluia! O nome dela está aqui, Pai, no livro da vida. E os anjos vão tocar as trombetas e aplaudir a Meire, que vai entrar para a glória. E nós também. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. É muito importante. Então, o que fazer para ser salvo desse juízo, dessa sentença que pode levar a perder a salvação eterna? João 3, 16 a 19 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, para a salvação, irmãos, nós precisamos crer que Jesus é o único Senhor Salvador da nossa alma. Nele está a salvação, nele está o perdão. João capítulo 5, no verso 11 diz assim: Deus nos deu a vida, e esta vida está? O que mais? Deus nos deu a vida eterna. Deu a vida eterna. E esta vida eterna está no seu? Quem tem o Filho? Quem não tem o Filho? Então preste atenção, Jesus não é uma religião. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem pessoas que elas brigam por sua religião. Gente, nós temos uma placa escrita Igreja Batista, mas a placa não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A salvação está em Jesus, porque nele está a vida eterna. Em João capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. O que mais que diz lá? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Dentro desse corpo físico e mortal está a essência de quem verdadeiramente nós somos, que é o nosso espírito. E Jesus, o Filho do Deus vivo, veio ao mundo para salvar esse espírito, que um dia vai passar o outro lado da vida, através da morte. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: estamos preparados para passar pela porta da morte? Temos certeza de que o outro lado da porta, Jesus, o Salvador, está nos esperando? Temos que ter essa certeza. Se hoje for chamada a minha senha, Carlos Siqueira, chegou a sua hora, e eu deixar esta vida e passar para o outro lado da vida, eu sei que do outro lado da porta, o Redentor da minha alma vai estar me esperando. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vai estar do outro lado me esperando, porque eu tomei uma decisão por Ele, entreguei minha vida a Ele e pertenço a Ele. Então a salvação é coisa extremamente importante, irmãos. Eu não sei sobre a sua vida, como que está a sua vida cristã, sua vida espiritual, se você tem certeza da salvação da sua alma, se a morte bater na sua vida e eu passar por ela, quem vai estar te esperando do outro lado? Eu não sei. Eu sei da minha vida.
eu tenho certeza e convicção de que Cristo vai estar do outro lado. Porque eu tenho compromisso com Ele. Valorizei e até hoje eu valorizo o amor dele por mim. Sei de onde Ele me tirou, de onde Ele me libertou. Eu não troco Jesus por nada. Não troco Jesus por nada. Conclusão. Se a morte é uma realidade inevitável, se a morte é a porta de entrada para o outro lado da vida, e se após a morte vem o juízo, precisamos decidir onde queremos estar ao passar pela porta da morte. Estar com Jesus no reino de Deus ou sem Jesus no reino das trevas. O que Deus tinha para fazer, irmãos, para nós alcançarmos perdão e salvação da nossa alma, Deus já fez. O que Jesus tinha que fazer para que pudéssemos alcançar perdão dos nossos pecados e a vida eterna, Ele já fez. Agora está em cada um de nós decidir o que fazer. O que você vai fazer após esta mensagem? Vai voltar para casa e a sua vida vai continuar a mesma? Vai voltar para casa e mais uma mensagem que você ouviu? Ou você vai voltar para sua casa dizendo: preciso valorizar mais a salvação da minha alma. Quando eu passar pela porta da morte e chegar do outro lado da vida, quero estar com Cristo. Quero estar com Deus. Quero contemplar a face do Salvador da minha alma. Muitas vezes estamos com os olhos fixos nas coisas deste mundo, com o nosso pensamento voltado apenas para as coisas materiais e terrenas, e esquecemos que a vida é curta e passageira, para gastarmos tanto tempo com coisas que não podem nos levar à eternidade. Valorize as coisas de Deus. Tem culto na terça, dá tempo de vir? Venha. Tem intimidade com Deus na sexta? Venha. Tudo que diz respeito às coisas relacionadas à sua vida cristã, sua vida espiritual, valorize. Valorize. Eu lembro uma vez que era decisão, o Brasil estava decidindo a Copa do Mundo, não me lembro que ano, acho que com a Itália, eu acho. E tinha um retiro de jovens. E o pessoal da minha casa, irmãos, parentes, reuniram tudo para comemorar, para ficar lá. Falei: não, eu vou num retiro. Oh, tá louco, tá maluco, rapaz? Se Jesus voltasse naquela hora, não queria estar vendo o Brasil ser campeão e eu perder a salvação da minha alma. Se Jesus voltasse naquela hora, eu estaria ali na presença dele. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. E nem sabemos a hora que a morte vai vir sobre a nossa vida. Imagine você. Você está lá no seu computador, está lá no seu tablet, está lá no seu celular, vendo algumas páginas de pornografia e outras coisas mais. E naquele momento te dá um infarto fulminante. E aí? Valorize a salvação da sua alma. Se você tem algumas coisas para deixar, deixe. Se tem algumas coisas para corrigir na sua vida, corrija. Se você sabe que tem algumas coisas que estão erradas na sua vida, procure melhorar, procure fazer o que é certo. Está devendo? Pague. Venda a bicicleta lá e pague a sua conta. Bem, vamos falar com Deus. Feche teus olhos. Pai, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração e espero que o Teu Espírito Santo esclareça melhor no coração deste homem, desta mulher. Hoje, Senhor, nós pudemos refletir, meditar um pouco do que vai acontecer após a morte, do outro lado da vida. E esta vida aqui é passageira, Senhor. Guarda o nosso coração, para que o nosso coração não fique tão apegado às coisas desta vida, porque tudo vai ficar, tudo vai ficar. Se tem pessoas que ouviram esta palavra hoje e não têm certeza da salvação da sua alma, que hoje elas possam tomar uma decisão. Se tem pessoas, Senhor, que estão afastadas do Teu caminho, que hoje voltem para a Tua presença. Se tem pessoas que estão vivendo na prática do pecado, que a partir de hoje tomem uma decisão de abandonar essa prática. Liberta hoje, Senhor, liberta pessoas do vício, liberta as pessoas, meu Pai, daquilo que está prendendo elas, escravizando a vida delas. É que eu peço e desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Tem alguém que ouviu esta palavra e você não tem certeza da salvação da sua alma, e você gostaria de que hoje nós pudéssemos estar orando por você, e você está tomando uma decisão, não de mudar de religião, mas de receber Cristo como seu Senhor, Salvador e Redentor da sua alma, fazer uma oração. Eu gostaria de convidar você para me estar orando antes de nós participarmos da ceia. Tem alguém? Fica à vontade para vir aqui à frente.
Tem alguém que está afastado de Jesus e quer retornar para o Senhor hoje? Se tiver, pode vir aqui à frente, estaremos orando por você. Pai, eu compartilhei a Tua palavra. Muito obrigado. Que o Teu Espírito Santo possa agir em cada coração. É que eu peço e desde já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.